Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. O menino de 4 anos que foi espancado e violentado sexualmente pelo padrasto continua internado na Santa Casa de Campo Grande. Apesar de seu quadro clínico ser estável, ainda não há previsão de alta. A criança está na enfermaria da pediatria e passa bem. O garoto foi internado no último dia 23 de outubro com desidratação e febre. Após os primeiros procedimentos, foram constatadas fraturas no diafragma e costela, além de perfuração nos tímpanos, lesões no fígado e demais órgãos internos decorrentes das agressões físicas. O caso veio à tona somente ontem. O agressor confirmou as agressões e também o abuso sexual. Ele foi encaminhado para o presídio de trânsito da capital. Cartão de crédito, cheque especial, carnês de lojas. Comprar a prazo pode se tornar uma armadilha se o consumidor não tiver um planejamento. E o resultado de contas não pagas é o incômodo de ter o nome no cadastro do SPC. Mas se você estiver nessa situação, tem a chance de recuperar o seu crédito na praça com a campanha Nome Limpo, lançada pela Associação Comercial de Campo Grande e que visa dar uma forcinha para o consumidor retomar seu poder de compra até o Natal. Muita gente quer aproveitar. É bom porque senão você não financia, não consegue financiamento, né? É bom, mas sempre é bom ter nome limpo, é melhor. Com essa aposentada não foi diferente. Ela procurou o Serviço Central de Proteção ao Crédito para se informar, mas teve uma surpresa, ou melhor, uma dívida. Mesmo assim, negociar. Fiquei sabendo agora, não tinha conhecimento, fiquei sabendo agora. Procurando a oportunidade para me limpar o nome, fazer uma negociação, sabe? Ver se eles parcelam para mim, para não ficar muito pesado para mim, né? Também esperar o 13º, né, de dezembro para quitar todas as dívidas. Além da surpresa de Dona Maria, outras pessoas também se surpreenderam, mas não com dívidas, e sim com a oportunidade de quitá-las de forma bem facilitada. É que já está vigorando a 7ª edição da campanha Nome Limpo e a 2ª em todo o estado. Maior número de parcelas, redução de juros são algumas das vantagens concedidas. É um momento em que as empresas, a Associação Comercial, em parceria com a FAEMES e o SEBRAE, concentram esforços para recuperar o maior número de dívidas possível, gerando benefício de aumento de fluxo de caixa das empresas, recursos que até então estavam perdidos voltam para dentro da empresa, e isso dá um ânimo para a empresa agora no final do ano. Para o consumidor, ele tendo o nome, não tendo mais o nome negativo, o nome sujo, ele pode voltar a consumir no mercado. A negociação é diretamente com a empresa. Dona Luciana perdeu o controle das dívidas após ter adoecido. Para ela, a oportunidade em limpar o nome veio em boa hora. Opa, vim direto, né? Quero colocar tudo em ordem, né? Porque a melhor coisa que a gente tem é ter um nome limpo, né? Há pessoas que não têm o nome limpo, nossa, fica impossibilitada de fazer várias coisas, né? E a gente tem que procurar estar sempre aproveitando essa oportunidade para limpar o nome, né? Para conseguir novas oportunidades na vida. Este ano, 144 empresas aderiram à campanha em todo o estado. A expectativa é recuperar mais de 7 milhões em dívidas, o que representa 10% do valor de Campo Grande, que equivale a 79 bilhões de reais. Ao todo, serão 48 dias de campanha. A expectativa do Serviço Central de Proteção ao Crédito é de que 1.200 pessoas visitem este local, o dobro registrado em dias normais. Mas o diretor do SCPC alerta quanto a novos débitos e a má gestão familiar do orçamento. Para facilitar este controle, todos os clientes receberão uma cartilha de orientações que mostra formas positivas de planejamento. Durante a campanha Nome Limpo, será distribuída a cartilha do orçamento doméstico, onde diz o que é um controle orçamentário doméstico, como fazer isso, como registrar essas despesas e essas receitas, como proceder corretamente em gerir as receitas do consumidor ou da própria família e como se comprometer, o que se comprometer, de que forma, o quanto gastar. Enfim, fazer corretamente essa gestão, que é o fator principal aí desse aumento de inadimplência. A campanha segue até o dia 21 de dezembro.
Pouca gente sabe, mas em Campo Grande existem pelo menos 40 botoeiras espalhadas em diversos semáforos da capital. A função delas é facilitar a travessia do pedestre, que pode acioná-la, reduzindo assim o tempo de espera da travessia. No entanto, para as pessoas com deficiência visual, esse equipamento não tem tanta utilidade. Mas uma novidade já está facilitando a vida dessas pessoas aqui em Campo Grande. É a botoeira com sinal sonoro. A repórter Tatiana Mello foi conferir o funcionamento. Mais independência para transitar pelas ruas. É isso que os deficientes visuais mais desejam. E agora, com a botoeira sonora instalada no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a 25 de dezembro, isto poderá ser possível. O sistema emite um som para identificar quando o pedestre pode atravessar. Mauro Chaves, diretor do Departamento Semafórico, explica como funciona o sistema. Funciona assim, é uma botoeira comum que ela vai dar o tempo exclusivo para o pedestre. Só que essa tem um adicional que ela é sonora. Se a pessoa vem e aperta por mais de 3 segundos, ela vai vibrar e vai dar um bip na hora da pessoa atravessar a rua. Então, explica pra gente aqui, como que o deficiente ele chega, como que ele tem que fazer? Ele chega ao local, ele aperta e espera vibrar. Ela vibrou. Quer dizer, e dá um bip dizendo que reconheceu que vai dar o tempo dele. Dá só um bipzinho para dizer, ó, espera um pouquinho que vai abrir para você, tá? E depois ela vai emitir um som constantemente. Exatamente. E à medida que vai diminuindo o tempo, ele vai acelerando esse ritmo do som, fica mais acelerado no finalzinho. Este é o primeiro sistema sonoro implantado na capital, que vai ajudar a melhorar a vida de quem transita por esta parte da cidade sem ter que pedir ajuda. Dona Heloísa ainda não utilizou o botão sonoro. Hoje vai ser a primeira vez que ela vai testar o sistema. Vamos lá, Dona Heloísa? Aqui. Aí aqui, né? Isso. Aperta por 3 segundos. Pode apertar. Segura. Isso. Solta. Pode soltar. Aí, atravessamos. Isso, atravessamos. Sem problemas algum. Agora. Dona Heloísa, o que a senhora achou do sistema? É um sistema que ajuda? É um sistema válido? Eu achei que é válido, né? Que ajuda bastante, né? A senhora gostou então desse sistema? É bom? É bom, é bom. Para Mauro Martins, que faz parte da diretoria do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, Floriano Vargas, o sistema é excelente para quem utiliza a audição como forma de visão. A importância é a questão da segurança. Hoje, por exemplo, com essa botoeira aí, nós atravessamos as ruas com mais segurança, né, com mais confiança de atravessar a rua, porque realmente elas são muito perigosas para aquelas pessoas que são deficientes visual. Então, hoje, com essa botoeira aí, a gente tem mais confiança de atravessar, apesar que nós temos que usar ainda muito, utilizar a audição. E os motoristas também já estão com mais cuidado na botoeira, né? Então, hoje nós estamos atravessando com mais segurança, felizmente. E mais botoeiras sonoras serão implantadas em outros pontos da cidade, como explica Mauro Chaves. Nós estamos prevendo isso, o primeiro ponto vai ser lá na rodoviária, onde tem um grande fluxo de pedestres, né? Fora isso, estamos estudando outros locais também. E o senhor tem um tempo quando isso deve ser instalado? Nós temos um projeto de reformulação semafórica que nós devemos trocar todos os semáforos do centro da cidade. Nisso está incluso algumas botoeiras sonoras. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Voltamos já.
agora os fatos do Brasil. O preço da cesta básica subiu em 9 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE em outubro. Para comprar todos os itens da cesta, quem recebe salário mínimo precisou trabalhar em média 95 horas. De acordo com a pesquisa, São Paulo tem a cesta com os produtos de primeira necessidade mais cara do país, R$ 311,55. Em seguida vem Porto Alegre e Manaus. A cesta básica mais barata é de Aracaju, R$ 206. Ainda segundo o DIEESE, o salário mínimo para um trabalhador manter a família deveria ser, em outubro, de R$ 2.617. E um dos projetos que pode ser votado em plenário ainda essa semana na Câmara Federal é o que prevê o fim da cobrança da assinatura básica de telefone fixo. Esse projeto tramita desde 2001 e é o campeão de ligações no Serviço de Atendimento ao Cidadão da Câmara. 2,5 milhões de pessoas já ligaram ou enviaram e-mail pedindo o fim da assinatura. O fim da assinatura básica significa que o consumidor vai pagar somente pelos minutos e segundos utilizados em seu telefone fixo. Aliás, como já acontece na maioria dos países. De acordo com a Anatel, a assinatura básica custa R$ 30 por mês. Com os impostos, pode chegar a cerca de R$ 40, dependendo do plano contratado com a empresa de telefonia. A ideia de uma tarifa básica que a pessoa paga, utilizando ou não o telefone fixo, ela é originária de uma época em que era muito difícil no país ter telefone fixo. Então as pessoas pagavam, porque eram poucas linhas, e mesmo que elas não utilizassem, existia uma lógica de que elas deveriam de alguma forma pagar por aquele direito de ter telefone em casa. Ocorre que de lá para cá todo o sistema se modificou. Ele foi privatizado, além disso surgiu o telefone celular. Hoje existe uma facilidade imensa das pessoas terem telefone fixo, existem linhas sobrando. E a única coisa que sobrou do antigo modelo foi exatamente essa tarifa. E em Miranorte, no Tocantins, 2 mulheres que assistiam a uma partida de futebol em área rural da região morreram atingidas por um raio. Veja na reportagem a seguir alguns cuidados para evitar este tipo de acidente. O raio caiu nesta área, na zona rural de Miranorte, interior do Tocantins. Mais de 40 pessoas estavam no local acompanhando um campeonato de futebol society entre as comunidades rurais. 2 mulheres morreram na hora. As pessoas que estavam aqui não sabem identificar o local exato onde o raio caiu, mas contaram que quem estava aqui próximo a esse pé de piqui e também próximo ao campo, cerca de 30 pessoas sentiram o impacto do raio e caíram no chão no momento. No velório de Terezinha das Dores, de 60 anos, e Neuza Maria Pacheco, de 40 anos, a população local ainda estava assustada. Agora a gente já fica pensando na próxima que vem, né? A próxima chuva que vem, com calor desse, que vai vir um raio é o calor, que é demais, né? A região é conhecida pela grande quantidade de raios que caem neste período do ano, início das chuvas. Este fazendeiro conta que é comum encontrar animais mortos por causa dos raios. Ele mesmo perdeu 17 cabeças de gado no ano passado. Esta meteorologista explica que o fenômeno é causado pelo choque entre a massa de ar úmido comum nesta época do ano com o ar seco. São condições favoráveis à formação de nuvens cumulonimbus, as nuvens de tempestade. Para se proteger, a orientação é procurar abrigo seguro e evitar lugares descampados. Evitar as atividades agrícolas que são muito comuns, principalmente nesse período, quando está vendo que está se formando tempestade, está se formando aquela chuva, se abrigar, porque a chance é mínima, mas pode ser atingido. Essa descarga pode chegar a 1 milhão de volts. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com uma produção de 617 milhões de toneladas por ano. E agora os agricultores encontraram um novo uso para a planta que pode abrir novos mercados. Os produtores estão transformando a cana em biocombustível para ser usado em breve em voos comerciais. Um voo experimental de Campinas para o Rio de Janeiro usando o combustível extraído da cana-de-açúcar. Poderia ser este o futuro da aviação? Uma companhia aérea brasileira com sede em São Paulo espera que a sustentabilidade nos voos decole de vez no país. A previsão é que o nosso combustível ele reduza em 82% a emissão de gases de efeito estufa. Mas é claro que para que a gente possa usá-lo comercialmente, nós precisamos ter produção em larga escala.
A matéria-prima para esse combustível é cultivada aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. A região é responsável por 60% da cana-de-açúcar produzida no país. A fabricação de biocombustíveis começou na década de 1980 e agora os agricultores afirmam que em breve vão ser capazes de usar toda a planta, assim nada vai para o lixo. No futuro, a atividade pode evoluir para se fazer etanol desse material aqui, orgânico, ou se queimar essa palha para fazer energia elétrica e o bagaço, que é o resíduo da extração do caldo, poderia ser utilizado para etanol de segunda geração. Alguns defendem que a cana é mais sustentável do que o milho, gera mais lucros e menos desmatamentos. Mas a questão dos biocombustíveis é controversa. Ambientalistas e grupos de direitos humanos denunciam que a produção tem provocado a derrubada de florestas e a saída dos agricultores locais. Além disso, ao utilizar terras que poderiam ser usadas para o cultivo de alimentos, influenciaria o aumento do preço destas mercadorias. Ainda assim, o mercado de biocombustíveis está crescendo no Brasil. A expectativa é que a produção aumente 55% nos próximos 10 anos. E a aviação pode incentivar o uso desta novidade nos voos comerciais. Quem sabe assim, os céus podem ficar mais verdes em nome da sustentabilidade. E no próximo bloco você confere uma entrevista sobre a falta de plaquetas nos bancos de sangue de Campo Grande. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A quarta-feira, em Campo Grande, terá sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e também à noite. Confira agora a previsão para 5 capitais para esta quarta-feira. Doar sangue, antes de mais nada, é um ato de cidadania. E graças às campanhas frequentes do Hemosul e à solidariedade do campograndense, os bancos de sangue da Hemorrede do estado estão bem abastecidos. No entanto, o estoque de plaquetas está em baixa. E mais uma vez, os profissionais que atuam no Hemosul e nos hospitais da capital fazem um apelo à população, especialmente aos doadores de sangue habituais. A doação pode ser feita de modo tradicional, já que os hemocomponentes serão separados a partir da bolsa de sangue total. Para explicar melhor esse processo, eu conversei agora há pouco com Lucéia Fernandes, responsável pelo setor de medula óssea do Hemosul. O estoque de plaquetas do Hemosul está muito baixo e o órgão tem solicitado a ajuda da população para repor esse estoque. Quem vai falar sobre essa questão agora é a responsável pelo setor de medula óssea do Hemosul, Lucéia Fernandes. Boa tarde, Lucéia. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Lucéia, explique, por favor, qual é a diferença da doação de plaquetas, da doação de sangue, como que funciona esse processo? Bom, a doação de sangue, como todos já conhecem, a pessoa comparece ao Hemosul, ela é avaliada para ver se está em condições de fazer a doação e é retirado o que nós chamamos de sangue total. Só que esse sangue total, ele não é utilizado dessa forma no paciente que precisa. Ele vai para um setor chamado fracionamento, onde é fracionado os componentes do sangue. Inicialmente, separa-se as plaquetas das hemácias e o plasma. Aí é distribuído conforme a necessidade. Esse é um processo de doação. O outro, que nós chamamos, que é um processo de filtração ou por aférese, retira-se apenas
as plaquetas ou as hemácias conforme a necessidade. No caso em questão, a plaqueta é solicitado pelo médico quando necessário, e aí é feita é convocado o doador, né, que nós temos um setor que tem uma agenda de pessoas que estão disponíveis para doar a plaqueta. Aí esse doador é convocado dentro do tipo sanguíneo necessário e é então realizado o processo de filtração dessas plaquetas do paciente, do doador. Neste momento, o estoque do Hemosul está bem abaixo do mínimo necessário. Por que ocorre essa baixa no estoque, Lucélia? Quando nós falamos de baixa de estoque, nós estamos falando de sangue total e de todos os outros componentes, né? Não só de plaquetas. Isso ocorre normalmente quando se aproxima um feriado prolongado, em virtude das pessoas procurarem sair da cidade para se divertir, para ir visitar familiares fora, e aí eles não procuram o banco de sangue, né? Porque nesse feriado nós só não abrimos 2 dias. O sábado sempre está aberto e os outros dias da semana, mas a gente já percebeu essa baixa da procura de doadores de sangue para fazer essas suas doações já durante a semana, aos dias que antecederam ao feriado, e pós também. E acaba sendo um período, de certo modo, em que é mais utilizado o sangue, enfim, as plaquetas, porque é um período normalmente marcado por acidentes, correto? Isso. Nós temos essa situação acentuada na maioria dos feriados, né, porque tem um maior fluxo de pessoas nas estradas e uso de bebidas alcoólicas, entre outras coisas, fora a rotina diária já de pacientes que estão internados, que precisam, e de outros que acabam surgindo com algumas doenças que necessitam de componentes sanguíneos e às vezes uma cirurgia cardíaca é uma das cirurgias que mais usam componente sanguíneo. Agora, em geral, o doador de plaquetas pode ser o mesmo doador de sangue, a exigência é a mesma ou tem algum diferencial? Existem algumas diferenças, sim, existe um diferencial. Para ser um doador de sangue, eles precisam ter só a idade, né, estar bem alimentado e respeitar aqueles pré-requisitos em virtude da quantidade de líquido circulante que será retirado desse doador. Para a doação de plaquetas, em virtude de você fazer uma filtragem desse componente, e isso acontece, retira-se o sangue total, filtra-se e retorna os outros componentes para o organismo do doador, é necessário observar, além desses outros que é idêntico à doação de sangue, observar também o calibre venoso. A pessoa tem que ter uma veia um pouco mais grossa. Para isso é avaliado antes se a pessoa já fez algumas doações anteriores, se ela tem experiências enquanto doador. Então é necessário observar tem algumas observações especiais sim para esse doador de plaqueta, além da questão de que a plaqueta ela tem um tempo de vida útil curto, que é apenas 5 dias. Então não daria para nós armazenarmos isso por muito tempo. Então é necessário que necessite desse componente, especificamente da plaqueta, existir o pedido médico, aqui é encaminhado ao hemocentro, aí a convocação do doador dentro do tipo sanguíneo, para que não existam perdas desse componente tão precioso. As campanhas para a doação de sangue são constantes e já existe, digamos assim, um grupo formado de pessoas que sempre doam. No caso das plaquetas, não é muito divulgado. Existe um grupo já de pessoas também formado, de doadores. Como que acontece nessa questão? Existe um setor específico que trabalha com uma agenda, onde as pessoas que já conhecem sobre o assunto, que existe uma captação dentro do banco de sangue. Pode não ser divulgado de forma tão expressiva na mídia, mas dentro do banco de sangue existe uma captação diária entre os doadores de sangue para que ele faça o seu cadastro junto a esse setor, sendo informado de que para fazer a doação de plaqueta é um pouco mais demorado, de 1h30 mais ou menos a 2 horas, e aí essa pessoa estar disponível quando necessário. Então, dentro do banco de sangue existe essa preocupação, principalmente porque nós temos que cuidar para que isso não falte. Quando está baixando, existe um limite mínimo, né, de baixa. Está baixando, o setor faz a busca, e também nós não podemos falar somente da plaqueta nesse processo por aféres. Existe, como eu disse no início, todas as doações de sangue são separadas as plaquetas deste sangue total que nós chamamos. Então, nós temos uma rotina diária de plaquetas, de armazenamento de plaquetas, mas é importante observar
que a população tem que doar com frequência. Não adianta nós fazermos um chamado e as pessoas vierem 200 pessoas num dia. Aquelas plaquetas que foram separadas dessas 200 doações, elas terão um tempo de vida útil de 5 dias. Dependendo da necessidade, vai ser todas distribuídas. Mas é importante que as pessoas se conscientizem da necessidade de nós termos uma rotatividade dentro do Hemocentro, diariamente. E assim como na doação de sangue, existe um período para a doação de plaquetas, um intervalo mínimo que as pessoas devem ter? Existe. O intervalo mínimo é de 15 dias. Ele pode fazer uma doação com menos tempo, mas sempre respeitando uma solicitação médica. Isso quando nós falamos somente de plaquetas, tá? Que é aquele sistema de filtração ou o sistema por aférese que nós chamamos. Mas a doação de sangue em que é retirada, esses componentes são separados, depois fracionados, respeita-se o intervalo de 60 dias para os homens, o mínimo, e de 90 dias para a mulher. Certo. Para quem quiser ser doador não só de plaquetas, lembrando da necessidade também da doação de sangue, enfim, para quem quiser colaborar com o Hemosul, qual o procedimento? Vamos recordar o local, endereço, telefone para contato. O Hemosul fica na Fernando Correia da Costa, 1304, no centro. Os nossos telefones de contato, PABX 3312-1500. Pode entrar em contato, nosso horário de atendimento é das 7 da manhã às 17h30 da tarde e de segunda a sexta, né, nesse horário, e aos sábados até o meio-dia. Então, qualquer pessoa que tenha interesse, nos procure, tire suas dúvidas, pelo menos, para que a gente possa te orientar e você procurar o banco de sangue e realizar a sua doação. Mesmo que seja a primeira vez, nos procure, tire suas dúvidas, de repente você fará uma experiência que será contínua. A idade é a mesma, mínima e máxima, como na doação de sangue? Também. Lembrando que o peso, hoje, até mesmo para doação de sangue, é muito importante nós observarmos que teve uma mudança, né? Fizemos um estudo, um levantamento, onde as pessoas com menos de 55 quilos tinham um índice de sentir-se indispostos depois da doação. Hoje, o limite mínimo de peso é de 55 quilos para doar sangue e de 60 para aférese. Certo. Eu acabei de conversar com Lucéia Fernandes, responsável pelo setor de medula óssea do Hemosul, que nos falou sobre a necessidade de doadores, tanto de sangue, mas principalmente de plaquetas no momento. Lucéia, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista. Nós aqui agradecemos a oportunidade de dividir com o público de vocês essas informações e os convidá-los para fazer a doação. Obrigada mais uma vez. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Nós voltamos amanhã em nossa primeira edição a partir das 11 horas. Boa noite.